Agora nós vamos falar um pouco sobre o acelerômetro. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar um pouco com esse tipo de sensor e basicamente o que é o acelerômetro. Ele é um dispositivo que mede a aceleração de um corpo em relação à gravidade. Então nesse sensor a gente vai poder medir, uma movimentação em determinado eixo e o nosso objetivo aqui é o quê? É utilizar esse sensor para fazer o controle do nosso robô, uma forma de controle alternativa. Aqui vocês podem ver, eu tirei algumas imagens da internet. Esses são módulos com acelerômetro que são vendidos separadamente, você pode utilizar em projetos também independentes. E o que acontece basicamente aqui é que esse sensor ele se encontra internamente no nosso celular. Com isso a gente pode utilizar ele para fazer algum determinado monitoramento ou mesmo algum determinado controle. Então uma informação importante é o seguinte, dependendo do modelo e da marca do seu telefone, pode acontecer de não ter esse sensor. Na grande maioria dos celulares ele já tem, mas é importante vocês saberem que pode acontecer do modelo, da marca, dependendo do modelo ou da marca, não ter esse sensor. E daí é claro que você não vai conseguir fazer os testes, porque a gente vai precisar testar na prática, então a gente não tem muita alternativa, se você, por exemplo, se o seu modelo por acaso não tiver, aí nesse modelo que você tiver, você não vai poder desenvolver esses programas aqui, relacionados a esse módulo. Você pode testar com outro se você tiver, emprestado de alguém para fazer algum determinado tipo de teste. Mas eu já vou comentar sobre isso, sobre a questão dos sensores, então nós vamos ver mais para frente isso aí. O que eu queria mostrar aqui sobre o acelerômetro, a relação dos eixos, as suas coordenadas aqui, em relação ao sensor, Vocês vejam que aqui, por exemplo, como exemplo, o celular, na vertical, o acelerômetro tem aqui o seu eixo X, o Y e o Z. Quando nós fizemos esse movimento aqui com o celular, deixando ele na horizontal, vejam que em vez de ter alteração dos eixos, quando você rotaciona ele, isso não acontece, porque o acelerômetro ele mantém os seus eixos. Então, por exemplo, aqui vocês veem que tem aqui, o Y, o X e o Z. Quando ele é rotacionado para esse modo horizontal, digamos assim, ele mantém as suas coordenadas. Essa imagem ela explica bem, Então, é importante só você ter essa ideia, porque ao desenvolver o programa, a gente basicamente vai fazer o quê? Vai efetuar a leitura desses eixos, do X, Y e Z, e baseado nisso a gente vai tomar alguma decisão. Quando a gente desenvolver o programa prático, eu vou explicar isso melhor para vocês vão ver essa parte em funcionamento. Apenas um conceito aqui para vocês já se familiarizando com o acelerômetro. Bom, e qual que é o próximo passo? O próximo passo é descobrir os tipos de sensores, e principalmente descobrir se o seu celular, se o seu smartphone, ele possui o acelerômetro. Porque é como eu falei para você, se não tiver, fica complicado de você continuar, porque você não vai poder fazer os testes práticos. Nesse caso aqui, o emulador não vai nos ajudar muito. A gente vai ter que realmente fazer o programa e testar e ver se vai fazer a leitura dos valores de cada eixo. Aqui nessa tabela, vocês podem ver que eu tirei da internet aqui, ele tem o tipo do sensor, por exemplo, acelerômetro, temperatura, giroscópio, orientação, pressão, proximidade. Então tem vários tipos de sensores que você pode trabalhar no Android, ok? E ele também relaciona com a versão do Android, Existem versões mais antigas, que eles não suportam determinados tipos de sensores. Como a gente está trabalhando aqui no nosso curso se não me engano, a gente está utilizando a API 15, como mínima, então essa API vai suportar a grande maioria dos sensores. Conforme novos sensores vão surgindo, o Android também vai atualizando a API para que esses sensores sejam suportados. Veja que o acelerômetro ele já tem um suporte aqui desde a API 3 aqui. Então, é um sensor relativamente simples, que a grande maioria dos celulares tem. Pode acontecer do seu modelo não ter, mas isso a gente vai saber na próxima aula, quando a gente vai fazer um exemplo para descobrir
os tipos de sensores que o celular tem. O meu celular, por exemplo, eu já tenho há 2 a 3 anos, não é um celular relativamente novo, não é dos mais modernos, e ele tem o acelerômetro e outros sensores que vocês vão ver quando eu desenvolver o programa aqui. Então esse é o nosso próximo passo, tá? Que a gente vai fazer na aula seguinte. Então, continuando aqui, a gente vai fazer o programa aqui, por enquanto, né? Um programa separado do nosso projeto principal, onde a gente vai primeiro verificar os sensores do nosso smartphone. Isso é importante fazer para ter certeza que esse sensor realmente está embutido dentro do dispositivo, né? Para que a gente faça o controle do nosso robô. Então eu vou criar um novo projeto aqui, já coloquei o nome, eu vou avançando aqui. Como eu falei para vocês, nós estamos utilizando a API 15, né? Aqui vocês podem ir avançando. Concluído o projeto, vamos começar trabalhando aqui no XML. Eu vou só alterar aqui para linear. Vocês podem apagar esse text view. Vou colocar aqui a orientação vertical. E vou adicionar um list view, né? Porque o que eu quero fazer é retornar uma lista com os sensores disponíveis, né? No nosso celular, tá? E aqui você pode colocar um nome também. Vamos colocar ID. Vamos colocar list view. Ok. Então ficou assim, ó. Quando a gente abrir o programa, ele vai exibir uma lista de sensores disponíveis do nosso celular. Perfeito. Não tem muito mais o que fazer aqui por enquanto. E vamos trabalhar aqui no programa principal. Eu já vou criar aqui os elementos que a gente vai precisar utilizar, né? Nesse caso, a gente vai utilizar esse Sensor Manager, a classe Sensor Manager. O Android já possui, né, esses recursos para a gente poder utilizar. E um Private List, Sensor List. Aqui eu tenho que dar Alt Enter, importar a classe. Ok. Agora aqui no onCreate, nós vamos utilizar o nosso elemento Sensor Manager, né? Que a gente criou. Sensor Manager, igual. E aqui você pode ver Get System, procurem por System Service. Get System Service. E passo o parâmetro Sensor Service. Responsável aqui para inicializar essa parte dos sensores, tá? E aqui passo o elemento Sensor Manager. Ok. E aqui, Sensor List, que a gente criou lá em cima. Sensor Manager, ponto, get Sensor List. E aqui, pessoal, vocês passem o parâmetro que vocês querem, vamos dizer assim, monitorar. Se vocês colocarem, por exemplo, Sensor, ponto, ele já vai te gerar uma série, tá, de tipos de sensores. Você lembra daquela tabela que eu mostrei para vocês, né, na primeira aula, que tinha vários tipos de sensores? Essa lista, ela é exibida aqui. Podem ver. Tem uma série de sensores aqui. Ou seja, você pode definir um determinado sensor que você está trabalhando, né, se você quer, por exemplo, o giroscópio, né, ou um de temperatura, enfim. Você define especificamente o sensor que você vai trabalhar, mas nesse caso, nesse exemplo em específico, por enquanto, o que a gente quer é um retorno de todos os sensores que o nosso celular possui, né? Então, eu utilizo essa constante aqui, ó, type all. Então, a gente quer trabalhar com os sensores, a gente quer, na verdade, que o programa ele retorne, né, essa lista com os sensores disponíveis. Agora aqui a gente tem que criar a nossa listagem, né? Então, list, vou passar uma string, nomes, new array list. E aqui a gente pode utilizar um comando for, né? Que é aquele laço, que é o laço for, né? O conhecido laço for
da lógica de programação, né? E a gente passa o sensor list. E aqui a gente vai fazer o quê? Nomes.add, né, de adicionar. E aqui dentro você passa os parâmetros que você quer que retorne. Então, eu já vou pegar esse elemento S, ó, que eu criei ali em cima do sensor, né? S. Ponto. Ele já tem métodos aqui que você pode utilizar. GetName, pega o nome do sensor, mais isso aqui é só um caráter que a gente vai botar como se fosse um caráter que separa, né? E esse getType você pode pegar também. Tem o vendor também, né? Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Aqui, ó, getType. Isso. Ok. Então, essa primeira parte aqui está pronta. A gente ainda tem que referenciar os elementos aqui, né? Referenciar elementos. Que no caso aqui é o listview, né? Que retorna uma lista. Então, listview, ponto, você já sabe fazer isso, né? Find view by id, ponto r, ponto id, ponto listview. Ponto e vírgula. Perfeito. E aqui, utilizamos ele listview, ponto, nós também já vimos isso aqui, né? Set on click listener. This. Quando passa o this ele dá um erro, porque a gente não implementou, né, o click listener aqui. Então, implements after view ponto on click listener. Tá? Aí ele dá o erro, vocês vão clicar em Alt Enter para implementar os métodos. Método onClick. Ok. Falta ainda nós aqui fazer a configuração ali, colocar dessa maneira, né? Configuração do listview, que é passar o layout para ele, né? Então, int layout android.r.layout. E aí o Android ele já tem esses parâmetros simple list item 1, né? Que ele retorna uma lista, e configurar aqui o array adapter. Tipo string adaptador new array adapter. Aqui também você vai passar o parâmetro this, né, referenciado da própria classe, o layout e os nomes, né, que a gente criou aqui em cima, tá? E ponto e vírgula. Ok. Só falta setar aqui para o nosso listview, né? Então set adapter e aqui adaptador. Perfeito. Então, referenciamos, configuramos. Agora o que a gente precisa fazer é só os comandos aqui para do clique, né? Que quando a gente clica no sensor, ele só retorna, né, uma determinada informação, que seria, por exemplo, o nome, né? O nome e a posição, né? Aliás, aqui eu botei o onClick listener corrigindo, tá? É on item click listener. Exatamente isso aqui, ó. Deixa eu implementar Alt Enter, implementar métodos. Esse método não clique, deixa eu apagar esse aqui, tá? Corrigindo. É on item click, isso aí, tá? Ó, a posição, o ID. Beleza. E aqui sensor, né? Sensor list ponto get. E aqui sim, ó, position. Vou criar uma string e pegar o nome. Get name. E aí você pode fazer um toast, né? Pode botar a mensagem aqui, porque ele vai pegar o nome aqui. Toast.length short, tempo curto, né? Show. Ok. Beleza. Então, a princípio, seria isso aí, pessoal. Então, o que nós fizemos aqui? A gente criou as variáveis das nossas classes que a gente ia utilizar, né? Utilizou o parâmetro aqui, todos, né? Então, a gente está querendo trabalhar com uma lista com todos os sensores.
Referenciamos o elemento e configuramos o nosso list view. Aqui eu tenho que corrigir, ó. Tá vendo que tem um erro, né? Porque aqui, antes eu tinha utilizado o set on click listener, né? E na verdade é o item on item aqui, ó. Aqui, agora sim. E aí ele vai pegar então o nome, a posição e vai mostrar numa notificação, num toast, que vocês vão ver quando a gente testar aqui, o determinado sensor. Bom, o próximo passo aqui agora é nós rodarmos esse programa aqui e testar no celular mesmo, tá? Vou gravar na próxima aula e vou trazer separado aqui para nós ver como é que ficou aqui no meu telefone. Então, até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu rodei aqui o meu programa, o meu celular está conectado aqui, já no meu computador, rodei lá no Android e está aqui já o programa. Então, olha só, vejam que no meu celular em específico aqui, ó, eu nem tenho muitos sensores, né? Ele identificou 5 tipos de sensores, ok? No seu celular, de repente, vai pegar até muito mais do que eu tenho aqui. Mas o que me interessa aqui, ó, é o acelerômetro. Então vejam que ele identificou aqui. O meu celular, ele tem acelerômetro. Esse aqui é o ponto principal aqui para a gente continuar as próximas aulas, né? Porque a gente vai utilizar ele para fazer esse controle do nosso robô. E aqui, quando a gente clica nele, ele só exibe o toast lá embaixo, que foi o que a gente configurou, né, para mostrar aí o MSG. O MSG estava relacionado ao nome do sensor, né? Então, perfeito, está funcionando. O objetivo era esse, era nós identificar os sensores e principalmente se tem acelerômetro. Agora a gente pode continuar as próximas aulas.